Olá, meu nome é Emerson Magnani, sou aluno da FATEC, Polo Jales, curso sexto e último semestre do curso de Tecnologia em Gestão Empresarial, no modo EAD. Esta é a apresentação do meu trabalho de graduação, que foi elaborado no formato de artigo científico com orientação do professor Rivelino Rodrigues, da FATEC de Jales. A área escolhida para o estudo foi a gestão de pessoas, e o tema, a influência do tipo de liderança no clima organizacional e nas mudanças nas organizações. O motivo da escolha desse tema foi o interesse em fazer um estudo na área de gestão de pessoas, mais precisamente nos estilos de liderança e como esses estilos podem influenciar no clima nas organizações, levando em conta a constante mudança do cenário internacional devido à globalização. Essa mudança, que a cada dia exige que a empresa seja mais competitiva, vem criando um ambiente complexo, com valores e conceitos que são constantemente mudados, influenciados principalmente pelas novas tecnologias. O objetivo desse trabalho foi analisar a interferência da liderança no clima organizacional e na quebra de paradigmas para que essas mudanças sejam implantadas, visando os melhores resultados possíveis para a empresa e a tornando mais competitiva. Assim sendo, sabendo que as mudanças são imprescindíveis para adequar a empresa à realidade do mercado, devendo-se considerar como primordial o papel do líder nesse processo e estudando essa influência, é possível capacitar novos líderes para a implantação das mudanças nas organizações. Falar um pouco sobre o clima organizacional. Podemos dizer que a produtividade de uma empresa é influenciada por vários fatores, positiva ou negativamente. O clima organizacional é um desses fatores, pois o desempenho dos colaboradores depende diretamente desse clima organizacional. Ou seja, o clima favorável pode proporcionar motivação e interesse nesses colaboradores. Ainda sobre o clima organizacional, vale falar que ele é intimamente ligado à cultura organizacional. A cultura organizacional é a personalidade da organização, moldado pelos valores e práticas entranhadas na organização por seus membros e colaboradores desde o momento da concepção do negócio. Então pode-se dizer que essa cultura é única e é muito difícil de ser mudada. Por isso que muitas organizações, mesmo atuando no mesmo ramo de negócio, possuem características diferentes umas das outras, possuem características únicas que são aí a sua identidade. A cultura organizacional pode impactar no cotidiano da empresa, nas decisões, na distribuição de tarefa dos colaboradores, retribuições e punições, nos relacionamentos comerciais, na comunicação, vestimentas, na propaganda, entre outros, e também na forma de liderança adotada. O estudo da cultura organizacional nos dá parâmetros para entender o clima organizacional, porque possibilita o entendimento de grupos determinados, das relações de poder e dos comportamentos contraditórios dos membros. Assim, pode-se afirmar que a cultura organizacional influencia e determina o clima organizacional. Porque se a cultura é um conjunto de comportamentos dentro de uma organização, o clima é um desses fatores que influenciará esse comportamento, afetando a motivação, satisfação e comprometimento de uma equipe com a organização. A motivação é o processo de busca de uma meta, na qual se emprega esforços direcionados para buscar os objetivos propostos. A motivação dentro de uma empresa é afetada por vários fatores. Montana indica circunstâncias pessoais, como a fase da vida e da carreira, e ainda alguns fatores externos, como períodos de recessão econômica, a estabilidade do emprego, dentre outros. As empresas de sucesso atingem seus objetivos melhorando a motivação de seus colaboradores, porque acreditam que quanto mais motivados, maior será o empenho para atingir as metas propostas. Isso garante que o trabalho seja feito a tempo e com qualidade. Para isso, o clima organizacional é um importante fator que afeta o ambiente positivamente ou negativamente. Assim, a organização deve criar um relacionamento forte e positivo com seus funcionários, assim, a fim de influenciá-los e direcioná-los nas tarefas. Nessa visão, entendemos que a empresa deve criar um ambiente onde as pessoas compartilhem ideias e conhecimentos com a finalidade de motivar a equipe com a oportunidade de crescimento.
Um clima organizacional adequado para a Chiavenato é aquele que satisfaz as necessidades pessoais dos colaboradores. E Caballi complementa que um bom clima pode proporcionar diversos benefícios para a organização. Um clima organizacional positivo pode aumentar a produtividade da empresa e, estudando assim o clima e a cultura de uma empresa, vemos que o clima é muito mais fácil de ser mudado do que a cultura. E esse clima pode ser moldado pela alta gerência de uma organização. Chiavenato define o paradigma como um conjunto de regras que estabelecem fronteiras entre o que é verdadeiro e o que é falso, entre o que deve e o que se não deve fazer. Ou seja, um modelo, um padrão que define o comportamento das pessoas. Quando se propõe a fazer a mudança numa organização, deve-se estar preparado para enfrentar resistências por parte dos funcionários, que podem se sentir ameaçados pela nova maneira de fazer as coisas. E essa resistência advém do medo do novo, o medo de sair da zona de conforto, o medo dos desafios que essas mudanças propõem a cada um. Essa mudança também deve visar a motivação, a fim de tornar os indivíduos comprometidos com os objetivos apresentados. É inevitável que uma empresa passe por processo de mudanças. Essas mudanças podem criar novas oportunidades de crescimento, apesar de serem recebidas com resistências e críticas por alguns dos colaboradores. Assim, o elemento primordial para que essas mudanças sejam bem-sucedidas, com certeza, é o líder. Vou falar um pouco agora sobre liderança. O papel de um líder nas organizações. O líder tem um papel principal de implantar as mudanças na organização. Segundo Kotler, fundamentado em 3 dimensões, que são determinação da direção estratégica da empresa, comunicação das metas e dos recursos humanos e a motivação dos colaboradores para que essas metas sejam cumpridas. Essa tarefa do líder, a capacidade de influenciar os liderados, tem muito a ver com o estilo que esse líder possui. Maximiano cita 2 estilos básicos de liderança: a liderança para a tarefa e a orientada para as pessoas. Vale dizer que não existe um padrão de liderança a ser seguido, pois o estilo de liderança é adotado levando em conta a personalidade e métodos de trabalho do líder e também a cultura organizacional. Mas dá para destacar, segundo Maximiano, alguns estilos de líderes, que são a liderança liberal, o líder democrático e o líder autocrático. Fala um pouco desses 3 estilos. O líder liberal é aquele que permite que os colaboradores tomem decisões e decidam a divisão das tarefas e configuração do quadro de colaboradores. Nesse estilo, o líder tem pouca participação nos processos. Já o líder democrático é aquele que as decisões a serem tomadas são sempre tomadas em discussão, ouvindo a opinião de todos os envolvidos. Assim, o líder também distribui a responsabilidade da execução da tarefa e discute com todos os critérios de avaliação, baseado na participação de todos na atividade. Já o líder autocrático é o líder inflexível e dominador. Esse estilo de liderança pode causar mal-estar na organização, afetando negativamente a condição dos trabalhos. Sobre a influência do líder na organização, a gente viu que o líder é o principal modificador do clima organizacional. E o clima organizacional influencia direta ou indiretamente na produção de uma organização. Através do estilo da liderança escolhido para atuar, o líder tem a capacidade de favorecer ou de enfraquecer os laços emocionais entre os membros da equipe. A maneira que o líder gerencia os conflitos e ajusta os pontos de vista que vai direcionar a organização na busca pelas metas propostas. Vale citar que o líder é o principal motivador da equipe de trabalho, pelo contato com seus liderados, e o líder pode descobrir em cada funcionário a necessidade e o fator que pode influenciá-lo e motivá-lo, tanto nas metas propostas como nas mudanças estabelecidas na organização. Além da motivação, um líder tem que ser claro e preciso, tem que ter credibilidade, tem que ter coerência nas decisões. Esses fatores, quando não atendidos, podem afetar o clima organizacional negativamente, por impedir o relacionamento saudável e relações interpessoais dentro da organização. Os temas estudados nesse trabalho nos faz concluir que o clima organizacional influi diretamente no resultado nas organizações. Valendo destacar que o clima organizacional é um dos fatores de sucesso de uma empresa.
Também vimos que mudanças propostas em uma organização, apesar de necessárias, são difíceis de serem implantadas. E para isso são necessários líderes que consigam quebrar paradigmas que atrapalhem essas mudanças. É importante conhecer os fatores que influenciam o clima organizacional, e esse conhecimento se faz diretamente através de uma pesquisa com os agentes principais, que são os colaboradores. Sobre os líderes, esse estudo permitiu analisar que o estilo de liderança afeta diretamente o clima organizacional. Suas atitudes e ações podem motivar ou desmotivar os colaboradores. Então, para que uma empresa tenha sucesso no processo de mudança necessária, é preciso um líder coerente, comunicativo, que seja aberto a diálogos. Assim, através da interação líder com liderados, é possível conhecer os problemas que afetam o clima organizacional e encontrar maneiras de quebrar resistência por parte dos liderados nos processos de mudanças.